Bom, como vocês sabem, a minha luta sempre foi com a fibromialgia, porque eu tenho a fibromialgia, tenho a dor crônica e é muito difícil que as pessoas entendam que essa doença, entendam que ela representa na qualidade de vida das pessoas que passam por isso. E justamente quando eu estava gravando os vídeos para propaganda política, um dos filmadores, ele falou, a minha mãe tem. E aí eu pedi para ele se ele poderia doar os relatos de como é viver com a mãe dele tendo dor crônica. O porquê que eu luto por isso, porquê que eu quero que as pessoas saibam o que é a fibromialgia e não só a fibromialgia, a dor crônica num contexto geral atrapalha muito a vida das pessoas, implica em muitos gastos da saúde e eu quero que agora, a partir desse momento, vocês tenham esse quadro comigo, onde o Dan vai falando um pouquinho de como é viver com a mãe dele e essas dores. Dan, conta pra mim, na sua infância, como que você lembra da sua mãe? A minha mãe, na verdade, ela sempre sentiu muita dor, o tempo inteiro. Ela sempre reclamava de dor, mas nunca existiu esse diagnóstico da fibromialgia. Isso eu tô falando início dos anos 90, mais ou menos. E teve episódios dela ter engessado os dois braços ao mesmo tempo, porque ninguém sabia de onde estava vindo a dor. Então partia muito dessa coisa de ela sempre sentiu dor e ninguém sabia de onde vinha. Ninguém sabia o que era. Isso é muito comum. Eu sei hoje, através de todos os tratamentos que eu fiz, que eu tenho dor desde os meus 10 anos de idade. Todo mundo acha que fibromialgia e as dores crônicas em geral é coisa de velho. Porém, assim como a mãe do Dan, eu não tinha diagnóstico, porque era uma coisa que não se falava. A mãe do Dan sofre com dores, ele estava me contando aqui que mais ou menos desde 1980, nos 80, 90, só que ninguém sabia o que era. Imagine se hoje que a gente tem o diagnóstico, a gente sofre preconceito e não temos tratamento na rede pública que seja efetivo, ficam apenas dopando e dopando as pessoas de medicação, imagine há 30, 40 anos atrás. Dan, conta pra mim como que era ver a sua mãe toda cheia de medicação, como você estava me contando agora há pouco. Teve um período que ela foi procurar alguns tratamentos, aí foi quando já diagnosticaram a fibromialgia nela e começaram a tratar com antidepressivo. E minha mãe sempre foi dona de casa, sempre fez todos os serviços, meu pai trabalhava fora e ela cuidava da casa. E chegou num ponto dela tratando com antidepressivos que ela não conseguia mais fazer nem os serviços da casa, nada. Dan, em relação à sua mãe ser medicada, ficar aérea, como você disse, por conta da medicação e sentir tantas dores que não conseguia nem sair da cama, quanto que isso influenciou no relacionamento com a família? Como que foi para você e seus irmãos como filhos, né? Para o seu pai, o que você lembra do que afetou mesmo? Ela tinha muita variação de humor, né? Então, acho que qualquer pessoa que sente uma dor crônica não vai estar de bom humor o tempo todo. Então tinha alguns episódios de que ela ficava muito irritada ou não queria saber de mais nada. Então influenciou assim, que a gente tinha que meio que cuidar dela, ao mesmo tempo cuidar da casa, porque meu pai estava trabalhando o dia inteiro, e aí ficava meio complicado, a gente ficava mais preocupado com ela e ela não falava pra gente também o que ela estava sentindo. Então era lidar com essa situação, tipo, como se, minha mãe, num momento ela tá bem, no outro ela tá. Não consegue nem falar, sabe? Uhum. Aí era mais ou menos nesse sentido que influenciava na rotina, né? Eu tô vendo o Dan falar aqui, tô segurando pra não chorar, porque por muitas vezes eu tive o julgamento, né, das pessoas ao redor e conheci também muitas pessoas, porque você sentir dor 24 horas, 365 dias no ano não é fácil. Não há humor que resista, não há antidepressivo que te deixe bem, em paz e feliz. E a gente ainda tem que lutar
para mostrar para o outro que você não tá com preguiça, para mostrar para o outro que sua dor é real, que não é frescura, que não é, como já falaram para mim, vai tomar um passe. É uma questão de saúde pública. 25% da população dos Estados Unidos hoje tem fibromialgia. 90% dos afastamentos de INSS são por conta de lombalgia, que é uma dor crônica. Então a gente precisa olhar mais para a sociedade, para os padrões de movimento atual, para as posições que as pessoas estão ficando em celular, em computador. As empresas precisam investir mais em atividade física para os seus funcionários. O educador físico precisa estar mais inserido na sociedade para que a gente consiga minimizar esses danos na vida dessas pessoas.